Olá a todos, tudo bem, pessoal? Eu vou fazer um vídeo aqui interessante, pessoal, sobre Pedro. Esse esboço não é meu, tá? É de um e-book. Eu tirei uma parte, que esse autor ele faz umas análises muito interessantes e pode ter algum sentido. Então a gente vai dar uma analisada aqui rapidinho, tá bom? Eu acho que vocês vão gostar. Lembrando que quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Que já vai estar ajudando, tá? Porque o YouTube tá com uma frescura agora. Quanto mais atividade, mais aumenta o alcance dos vídeos, tá bom? O Novo Testamento cita 6 pessoas com o nome de Simão, em hebraico Simeão. Estes são mencionados ao longo dos evangelhos e são diferentes daqueles que levam o mesmo sobrenome, que podem ser encontrados no decorrer da leitura inteira. São 6 nomes que aparecem na longa lista de palavras usadas pelos apóstolos, às vezes como um nome real, outros como um apelido, Simão. Isso é muito comum entre os judeus da época. Descartamos em primeiro lugar Simão o leproso, cuja morada é em Betânia. É provavelmente o pai de Lázaro, na verdade chamado Eleazar, de Marta e de Maria. Foi em sua casa onde ocorreu a famosa cena da misteriosa unção. É também na sua casa onde Jesus se oculta quando não reside em Jerusalém. Lembre-se que Jesus nunca passou uma noite em Jerusalém, como os evangelhos nos dizem. Depois temos o apóstolo Simão, que encontraremos muitos apelidos diferentes, mas atualmente conhecido como Simão Pedro, o apóstolo, o primeiro papa. É desse aqui que a gente vai falar primeiro. É Simão Kefas, ou mais precisamente em hebraico correto, Kefá. Essa palavra significa rocha, torre de pedra, sander, do dicionário rabínico, de onde sai a pedra, Pedro. Existe também um nome que é muito se aproxima e que pode ter permitido estabelecer um jogo de palavras fácil, que lhe segue muito de perto nos vários dicionários hebraicos, Kifará. É a palavra que designa um ramo de palmeira. No simbolismo messiânico antigo, então essa palavrinha aqui, pode ter sido a origem da palavra Kefa, Pedro, tá bom, pessoal? No simbolismo messiânico antigo, este era o próprio símbolo do movimento, o célebre ramo de Isaías, ou de Jessé, como está na Bíblia. Por exemplo, Isaías 11:1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, do tronco, e das suas raízes um renovo frutificará. Levítico 23, 40, 44, 40. E no primeiro dia tomarei para vós ramos de formosas, ramos, estão vendo? Árvores, ramos de palmeiras, aqui ó, ramos de árvores frondosas, salgueiros, ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus 7 dias. Assim, pois, o célebre jogo de palavras, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, lá em Mateus 16:18, não é uma tradução correta do pensamento que presidiu o enunciado primitivo. Há que se ler, tu eres Kefa, uma rocha, e de ti farei Kifará, ou seja, um ramo de palmeira, um símbolo de vitória. Mais da tradição oral hebraica, ao passar para a versão grega escrita, depois da grego-latim, depois das línguas vulgares, o sentido esotérico primitivo se alterou consideravelmente. Observaremos, por outro lado, que não é Jesus que dá a Simão o apelido de pedra, como as pessoas pensam. Ele já tinha. Porque quando você vai aqui em Lucas 6,14, você vê que Jesus que chamou Simão de Pedro. Simão, o qual também chamou Pedro. Mas só que segundo Mateus não, ele já era chamado Pedro. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro. Então ele já tinha esse apelido. Podemos perceber que o apelido de pedra não é Jesus quem primeiro designou a Pedro, como podem erroneamente acreditar muitos crentes cristãos. Esse mesmo Simão Kefa era de Betsaida, conforme João 1,44, mas residia em Cafarnaum, conforme Marcos 1:21, 29. Não há nisso necessariamente uma contradição. Ele é irmão de André, que vocês podem ver em João 1,40. Mas o mais impactante para o cristão comum é que Pedro, filho de Maria, irmão de Jesus, de Tiago, José e Judas... Perdão, pessoal, eu li muito rápido aqui. O mais impactante que pode ser para o cristão é que esse Pedro, ele pode ser o filho de Maria e irmão de Jesus, que nem você vê aqui em Mateus. Ó. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José e Simão? Aqui, ó. Então, segundo o próprio Evangelho, Jesus tinha um irmão chamado Simão, tá? E a mãe dele era Maria aqui, ó. Então tinha uma Maria, a mãe de Jesus, ela tinha um filho também chamado Simão. Simão Pedro é irmão de Jesus? É bastante provável. Mas também é muito importante estabelecer que, segundo este versículo, seja irmão de Tiago também chamado Santiago. É um grande pecador e não pescador, que maneja a rede e captura peixes no lago de Genezaré. Ele é um pecador mesmo, com todo o sentido moral do termo, que nem você vê aqui em Lucas 5:8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Então o próprio Pedro
era um pecador. Agora, qual era os pecados dele? Não sabemos. Mas a gente vai chegar a algumas conclusões aqui, ó. Pedro também é chamado de filho de Jonas, né? É o famoso Bar Jonas, né, do aramaico. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? Então ele é chamado também de Simão Bar Jonas. Veremos que todos esses adjetivos de Simão Pedro não são nada mais do que apelidos. Os escribas anônimos do idioma grego, com base em uma tradição oral, transcreveram os textos evangélicos no século IV. Não entendiam nem liam em hebraico. É fácil constatar. Eles esqueceram, esses escribas, né, que traduziram, ou ignoraram que uma língua, em um determinado período, é composta de contribuições de línguas mais antigas. Por exemplo, no inglês moderno tem palavras que vêm diretamente do francês antigo, que chegaram a ele através da invasão nórmanda. E no francês moderno tem palavras que foram deixadas pelos mercenários ingleses da Guerra dos 100 Anos, que vêm diretamente do substrato germânico-saxão. E o mesmo aconteceu com o hebraico. O sumério, o assírio, o aramaico, até mesmo o acádio antigo, deixaram numerosas contribuições no hebraico clássico. Então nossos escribas gregos, quando vão fazer a tradução lá no século IV, aproximadamente, fizeram uma velha palavra acádia. Bar-Jona, um qualificativo familiar, e transcreveram Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, que Bar é filho, né, aramaico, então Jonas seria o pai dele. No entanto, em acadiano, aramaico, Bar-Jonas significa fora da lei, um anarquista. Esse qualitativo é ressaltado pela confissão de Simão Pedro: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então, se ele era um pecador e Bar-Jonas significava fora da lei, aí já faz sentido entender qual que era o pecado dele. Mas ou é ainda mais pelos outros nomes que acompanham o nome de Simão ao longo dos evangelhos. Estamos cientes de que alguns estudiosos queriam ver em Jona uma abreviatura de Johannes. Mas se olharmos com cuidado, nunca se encontra Jona ou Jonás como uma abreviação para Johannes. Ao contrário, a fonte Bar-Jona, tanto no acádio quanto no aramaico, é fora da lei, anarquista, e possui sólidos fundamentos. Robert Eisler, em seu livro Jesus Basileus, na página 67, ele nos diz que, segundo Eliezer Ben Yehudá, na sua obra Tesaurus, Totius Abraitatis, tomo 2, página 623, é esse exatamente o significado dessa palavra Bar-Jona. Em seu aramaico, Aramaisch Neubrecht, acho que é alemão isso aqui, Dalma nos diz o mesmo. Provavelmente o texto cópita do Evangelho dos 12 Apóstolos, em seu segundo fragmento, transcreve Bariona, e não Bar-Jona. Vejamos as confirmações diversas nos próprios evangelhos canônicos. Há entre os 12 apóstolos um tal de Simão, o Zelote. Este termo zelote significa zeloso, fanático, zelador. Nós sabemos por Flávio Josefo, tanto em Guerra dos Judeus quanto Antiguidades Judaicas, que a palavra zelote era usada para designar os sicários, terroristas judeus armados com a sica, a adaga curva com a qual estripavam seus adversários. Mas Simão, o zelote, ele é irmão de Jesus, como Simão Kefa, segundo Lucas em Atos. Aqui, ó, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Atos 1, 13 e 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote. Sem dúvida, nessas duas citações se fala sobre dois homens que respondem ao nome de Simão. Nós mostraremos que ambos eram apenas o mesmo indivíduo, porque seria muito surpreendente que Simão, o anarquista, né, considerando ali que Bar-Jonas, a tradução mais antiga seria fora da lei, a Pedro, fora da lei, fosse diferente de Simão, o sicário, um assassino, o zelote, porque os zelotes eram uma seita violenta do primeiro século. Pois se assim fosse, seria mais grave que já estaríamos na presença da prova absoluta de que Jesus recrutava seu povo em tais ambientes de terroristas, de gente de muito baixo nível. Mas também certo Simão o cananeu. Mas temos também, certo, Simão o cananeu. O Simão o cananeu é citado em Marcos. Aqui, ó, Simão o cananeu. Vocês notaram que é sempre entre o grupo apostólico? Cada hora é um Simão diferente, é Simão Zelota, Simão cananeu. Inclusive esse termo zelote aqui é bem curioso, né? Que ninguém observa isso, porque os zelotes eram uma seita violenta do primeiro século. Segundo observa Cullmann em seu livro Saint-Pierre Apôtre, discípulo El Matre, acho que é francês isso aqui, é o mesmo que o zelote, e isso não tem nada a ver com a sua terra de Canaã, esse Simão cananeu. Ele seria o mesmo Simão zelote. Logo poderia ser o mesmo Simão Pedro, né? O Simão Bar-Jona. De fato, em hebraico, a palavra significa cana, zeloso, ciumento, fanático, apaixonado.
é o equivalente a zelotês do grego. Simão o cananeu, ele é citado em Marcos 3,18, mas na cidade de Cana, ou mais precisamente em Caná. Essa é a citação de Marcos. É onde se reuniam os zelotes. Curioso, não é isso, né? Ou os sicários, os assassinos. João 2,1, 4,46, 2,2 é as referências. Era também a pátria de Natanael. Agora nos deparamos com o tal de Simão Iscariotes, que é citado em João 6,71 como pai de Judas Iscariotes. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele que havia de entregar segundo um dos 12. Muitas outras versões da Bíblia dizem Judas, filho de Simão Iscariotes, inclusive na versão grega. Em João 12, 4,4 está escrito assim: Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que o havia de trair, disse... Em certos manuscritos se fala também de Simão Iscariotes. Por exemplo, no utilizado por São Jerônimo para fazer a Vulgata Latina, que é a versão oficial da Igreja Católica, Johannem, aí aqui você vê ó, que tem o termo Iscariotes, tá bom? Aqui ó, Iscariotes no latim. A versão protestante sinodal de 1926 traduz da mesma forma, Simão Iscariotes. Há tentativa de se fazer derivar o nome Iscariotes de uma aldeia chamada Cariote. Judas e Simão seriam homens, em hebraico, de Cariote, dessa localização. Mas essa tradução é muito discutível, pois na época messiânica não aparece citada entre os autores antigos nenhuma cidade com esse nome. Então é impossível que esse nome venha desse lugar, Iscariotes. Na verdade, Judas e seu pai Simão são homens, que em hebraico é Ish, da Sica, o terrível punhal dos sicários. Ou seja, eles são homens da Sica, que era o punhal que os sicários usavam, e que lhes deu o nome de Iscariote. E além disso, como sustentar que Simão e Judas, seu filho, poderiam ser de uma cidade chamada Cariote, quando já foi dito em outros lugares que a casa comum e, portanto, familiar de Simão e André era Cafarnaum. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago, e a sogra de Simão estava deitada. Então aqui eles estavam onde? Em Cafarnaum, e a sogra do Simão estava deitada. Por último, esse Judas, filho de Simão o Zelote, também é rotulado como tal apócrifo em um apócrifo etíope, o Testamento da Galileia de Jesus Cristo, no capítulo 2, versículo 12. Nós, João, Thomas, Pedro, André, Tiago, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Natanael e Judas Zelote. Aqui, o mesmo Zelote. Por todas essas razões, baseando-se nos versículos citados cuidadosamente, Simão, eles seriam todos o mesmo. Simão a pedra, Simão o Zelote, Simão o cananeu, Simão Iscariote, são só uma só e única pessoa que Simão, o anarquista, o fora da lei, o Barjona, que é o sentido acadiano e aramaico dessa palavra, segundo essa pesquisa desse autor. Podemos verificar que é o irmão de Jesus, como são testemunhados nos versículos citados, então era bem provável que fosse da mesma família. É o pai de Judas Iscariotes, esse aqui eu já acho que é meio forçação de barra dele, e um dos filhos de Maria, aqui eu já acho que é forçação de barra, como dizem as mesmas passagens. É como tal o sucessor do próprio Jesus na linhagem de Davi. Exatamente isso se converterá de Kefa, homem de pedra, fora da lei, em Kifarru, ou seja, um ramo de Jessé, no seu lugar e no seu cargo após sua morte. Interessante, né, pessoal? Analisem aí, tirem suas conclusões, vejam se vocês acham que faz sentido ou não, tá bom? E quem puder, por favor, dá um like no vídeo, tá, pessoal, para ir ajudando, como eu tenho pedido, que você ajuda a aumentar a atividade do canal, tá bom? Então, quem puder dar um like aí, quiser comentar o que achou também, pode ficar à vontade, tá bom, pessoal? Paz a todos.